Antes que Jerusalém fosse cercada por exércitos estrangeiros, antes que o som de passos inimigos ecoasse diante de seus portões, antes que o fogo consumisse casas, palácios e o próprio templo, algo muito mais profundo já havia se rompido dentro daquela nação. Não foi um colapso militar repentino, nem um erro estratégico isolado. Foi uma deterioração lenta, silenciosa, quase invisível, que aconteceu primeiro no coração do povo. A queda de Judá começou muito antes das muralhas ruírem. Começou no momento em que a verdade passou a ser tratada como incômoda demais para ser aceita. Jeremias surge nesse cenário não como um herói admirado, mas como uma presença desconfortável. Ele não aparece trazendo soluções fáceis, nem discursos que elevam a autoestima coletiva. Desde o início, sua missão é clara e pesada: anunciar uma verdade que confronta hábitos, denuncia ilusões e desmonta falsas seguranças espirituais. Jeremias não fala para agradar, ele fala porque foi chamado. Isso por si só já o coloca em rota de colisão com uma sociedade que prefere conforto à transformação. Se você valoriza mensagens bíblicas profundas, narradas com propósito e reflexão para os dias de hoje, inscreva-se agora no canal. Isso fortalece esse projeto e permite que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Desde jovem, Jeremias carrega um fardo que poucos suportariam. Ele não escolhe ser profeta. Ele é separado para isso. Sua voz se torna instrumento de um Deus que não se cala diante da hipocrisia, nem fecha os olhos para a incoerência espiritual. O povo de Judá ainda frequenta o templo, ainda realiza sacrifícios, ainda pronuncia o nome do Senhor em público, mas algo essencial foi perdido: a disposição de ouvir uma verdade que exige mudança real. Jeremias observa uma religião que continua ativa externamente, mas vazia por dentro. Os rituais permanecem, as tradições são preservadas, as palavras corretas ainda são ditas, porém o coração já não acompanha os lábios. Existe fé declarada, mas não há arrependimento. Existe aparência de devoção, mas não há obediência. E é exatamente esse contraste que Jeremias expõe, sem suavizar, sem adaptar, sem negociar. Ele anuncia que o problema não é superficial. Não se trata apenas de erros pontuais ou falhas administrativas. O problema é estrutural. O povo trocou a verdade por conveniência. Trocou a correção pelo auto-engano. Preferiu mensagens que confirmassem seus hábitos em vez de palavras que os confrontassem. Jeremias afirma que Judá abandonou a fonte de águas vivas e passou a cavar cisternas rachadas. Sistemas frágeis que aparentam sustento, mas não conseguem reter vida. Essa metáfora revela algo profundo sobre o comportamento humano. As pessoas não deixam Deus de forma abrupta. Elas se afastam gradualmente, substituindo a dependência espiritual por soluções alternativas que parecem funcionar no curto prazo. O coração não nega a Deus abertamente. Ele apenas começa a confiar. Essa metáfora revela algo profundo sobre o comportamento humano. As pessoas não deixam Deus de forma abrupta. Elas se afastam gradualmente, substituindo a dependência espiritual por soluções alternativas que parecem funcionar no curto prazo. O coração não nega a Deus abertamente. Ele apenas começa a confiar em outras coisas. E quando a verdade tenta interromper esse processo, ela passa a ser vista como inimiga. Jeremias não é rejeitado porque mente. Ele é rejeitado porque diz a verdade cedo demais. Ele não fala depois da queda, ele fala antes. E verdades antecipadas quase nunca são bem-vindas. Elas exigem mudança antes da dor. E isso desafia a natureza humana, que prefere mudar apenas quando as consequências já se tornaram inevitáveis. Enquanto Jeremias anuncia juízo, outros profetas surgem com mensagens opostas. Eles prometem paz, segurança e prosperidade. Dizem que nada acontecerá, que Deus jamais permitiria a destruição do templo, que Jerusalém está protegida por sua história, por sua tradição, por sua identidade religiosa. Essas palavras soam melhores.
Elas aliviam, elas tranquilizam. E exatamente por isso são aceitas com facilidade. Aqui se estabelece um padrão que atravessa séculos. O ser humano tende a confundir verdade com aquilo que produz alívio imediato. Mensagens que confortam o ego são chamadas de espirituais. Mensagens que confrontam o caráter são rotuladas como negativas. Jeremias passa a ser visto como pessimista, exagerado, radical, não porque esteja errado, mas porque ameaça a narrativa coletiva que o povo construiu para se sentir seguro. Os líderes religiosos se incomodam profundamente. Jeremias não ataca estrangeiros. Ele não culpa inimigos externos. Ele aponta o dedo para dentro. Denuncia sacerdotes corruptos, líderes que falam em nome de Deus sem ter sido enviados, autoridades que usam a fé como instrumento de controle e não como caminho de transformação. Isso o torna perigoso. Não aos olhos do povo apenas, mas aos olhos do sistema. A rejeição se intensifica. Jeremias é ridicularizado, perseguido, silenciado. Tentam desacreditá-lo, depois intimidá-lo, depois eliminá-lo. Em determinado momento, ele é jogado numa cisterna, afundado na lama, abandonado à própria sorte. E tudo isso não por causar violência, mas por anunciar palavras que revelam uma realidade que ninguém quer. Mesmo assim, Jeremias continua. Não porque é forte emocionalmente, mas porque é fiel. Ele chora, ele lamenta. Ele questiona a própria missão. Em vários momentos, deseja ter permanecido em silêncio. Mas a verdade que carrega é como fogo em seus ossos. Ele não consegue calar. Porque quando a verdade é ignorada, ela não desaparece. Ela apenas se acumula, esperando o momento em que as consequências se manifestarão. O povo, por sua vez, não diz que Jeremias está errado. Diz que ele exagera, diz que ele interpreta tudo de forma extrema. Diz que Deus é amor demais para permitir aquilo. E assim, pouco a pouco, a verdade vai sendo diluída, relativizada, ajustada, até perder completamente seu poder de confrontar. Essa é uma das lições mais duras da história de Jeremias. A rejeição da verdade raramente acontece de forma direta. Ela acontece por meio de justificativas. O povo não diz, não queremos ouvir a Deus. Diz apenas, não é bem assim, não agora, não desse jeito, até que o tempo passa. As oportunidades se fecham e a realidade cobra seu preço. Jeremias observa tudo isso com dor. Ele sabe que ainda há tempo. Ele sabe que o arrependimento poderia mudar o curso da história. Mas também sabe que a verdade não pode ser forçada. Ela pode ser anunciada, revelada, explicada, mas nunca imposta. Cada geração decide se vai ouvi-la ou rejeitá-la. E enquanto Judá insiste em confiar em palavras falsas, em promessas vazias e em uma fé sem transformação, a ruptura se aprofunda. A destruição ainda não chegou, mas já se tornou inevitável no plano espiritual. O colapso visível será apenas o reflexo de uma queda que começou muito antes, no exato momento em que a verdade deixou de ser bem-vinda. Essa não é apenas a história de Jeremias. É a história de toda geração que prefere ouvir o que agrada em vez do que transforma. É o retrato de um coração que escolhe o conforto momentâneo e ignora o custo futuro. E enquanto a verdade continua sendo rejeitada, ela permanece ali, firme, silenciosa, aguardando o dia em que não poderá mais ser ignorada. Jeremias não viveu para ver reconhecimento. Ele não foi celebrado enquanto ainda havia tempo de mudança. Sua voz permaneceu solitária até o fim, ecoando entre muros que já estavam espiritualmente rachados, muito antes de qualquer exército estrangeiro se aproximar. E isso revela algo profundamente desconfortável sobre a verdade. Ela raramente é valorizada no momento em que pode salvar, mas quase sempre é lembrada quando já não pode mais impedir. Com o passar do tempo, as advertências deixam de ser vistas como exagero e passam a ser tratadas como incômodo intolerável. O povo não apenas ignora Jeremias, mas começa a se organizar contra ele. A rejeição da verdade amadurece. Já não é mais silêncio, é resistência ativa.
é hostilidade. É a tentativa de eliminar a voz que insiste em lembrar aquilo que todos preferem esquecer. A Babilônia se fortalece. As alianças políticas falham. As promessas dos falsos profetas começam a ruir, uma a uma. Ainda assim, muitos insistem em acreditar que algo extraordinário acontecerá no último instante, como se Deus fosse obrigado a validar uma fé que nunca gerou arrependimento. Essa expectativa ilusória é um dos efeitos mais perigosos da rejeição prolongada da verdade. A crença de que sempre haverá uma exceção, mesmo quando todos os avisos foram ignorados. Jeremias continua afirmando que o problema nunca foi externo. Não era Nabucodonosor. Não era a força militar inimiga. Era o coração endurecido de um povo que confundiu tradição com fidelidade e religião com transformação. Eles acreditavam que possuir o templo era suficiente, mas haviam esquecido que o templo existia para conduzir à obediência, não para substituí-la. Quando finalmente o cerco acontece, não há surpresa no céu, não há intervenção milagrosa de última hora. O silêncio de Deus não é ausência, mas consequência. E nesse momento, a verdade rejeitada retorna com peso total. Não mais como advertência, mas como realidade concreta. Jerusalém cai, o templo é destruído, o povo é levado cativo. Aquilo que parecia impossível acontece, exatamente como havia sido anunciado. Jeremias presencia tudo. Ele vê a cidade ferida, as ruas vazias, o orgulho quebrado. E ainda assim, não há satisfação em suas palavras. Há lamento, há dor, há lágrimas. Porque o verdadeiro mensageiro da verdade não deseja a destruição de ninguém. Ele deseja arrependimento antes que a destruição se torne inevitável. Jeremias não se alegra por estar certo. Ele sofre porque ninguém ouviu quando ainda havia tempo. Nesse ponto da história, algo fundamental precisa ser compreendido. Rejeitar a verdade não a torna falsa. Apenas adia o confronto com suas consequências. A verdade não depende da aceitação humana para existir. Ela permanece firme, silenciosa, paciente, enquanto o ser humano constrói narrativas alternativas para sustentar escolhas que não quer abandonar. Mesmo após a queda, Jeremias ainda transmite uma mensagem de esperança. Mas agora, essa esperança vem acompanhada de disciplina, reconstrução e tempo. Deus não abandona seu povo, mas também não ignora a realidade criada pelas escolhas feitas. A restauração prometida não elimina o exílio, ela acontece através dele. E isso reforça uma lição profunda. A verdade rejeitada cobra seu preço, mas a verdade aceita, mesmo tarde, ainda pode gerar redenção. Quando Deus declara por meio de Jeremias que conhece os pensamentos que tem para o seu povo, ele não está oferecendo um atalho emocional. Ele está apresentando um processo. Um caminho que começa com reconhecimento, passa pelo arrependimento e culmina na restauração. Não há promessa sem confronto. Não há futuro transformado sem verdade encarada. Essa dinâmica não pertence apenas ao mundo antigo. Ela se repete continuamente na história humana. As pessoas continuam rejeitando verdades difíceis porque elas exigem mudança interna, não apenas ajustes externos. Verdades sobre caráter, responsabilidade, autocontrole, orgulho, prioridades e consequências continuam sendo evitadas, suavizadas ou reinterpretadas para não ferir hábitos já consolidados. Vivemos em uma era que valoriza conforto emocional acima de transformação real. Qualquer palavra que confronte é chamada de julgamento. Qualquer advertência é vista como negatividade. Mas a verdade bíblica nunca foi moldada para proteger o ego humano. Ela foi revelada para resgatar o coração humano, mesmo quando isso dói no processo. Jeremias nos ensina que o maior perigo espiritual não é a oposição aberta, mas a rejeição sutil. Não é o ataque direto à fé, mas a preferência por versões mais fáceis da verdade. Não é a ausência de mensagens, mas a escolha consciente por aquelas que não exigem mudança. O povo não deixou de ouvir profetas.
Apenas escolheu ouvir os que diziam aquilo que confirmava seus desejos. A pergunta que essa história deixa não é histórica, é pessoal. Quantas verdades nós também estamos evitando ouvir? Quantas vezes interpretamos confronto como ataque, correção como ofensa e advertência como exagero? Quantas vezes preferimos mensagens que nos tranquilizam hoje, mesmo sabendo que nos fragilizam amanhã? Porque a verdade ignorada não desaparece, ela apenas espera. E quando retorna, não vem mais como aviso, mas como realidade. Jeremias tentou impedir esse momento. Falou enquanto ainda havia tempo. Chorou enquanto ainda havia esperança, mas a decisão nunca esteve em suas mãos. A história de Jeremias termina, mas sua mensagem permanece viva. Toda geração enfrenta o mesmo teste: ouvir a verdade, quando ela ainda pode corrigir ou rejeitá-la, até que reste apenas aprender com as consequências. A verdade pode ser desconfortável no início, mas é infinitamente mais leve do que o peso do arrependimento tardio. Se esse conteúdo falou com você, inscreva-se no canal agora. Aqui seguimos firmes em revelar histórias bíblicas profundas, sem suavizar a verdade, conectando o passado com as decisões que moldam nossa vida hoje. Porque no fim, a verdade não destrói. O que destrói é rejeitá-la por tempo demais.